Deus abençoe a todos. Então, vamos estar dando início à nossa reunião de oração. Como sempre, é um prazer ter todos aqui, dispostos a estar buscando a Deus, orando a Deus, intercedendo pelos nossos irmãos, intercedendo um pela vida do outro e estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, que esse é o alimento, né, da nossa alma, para a gente continuar caminhando nessa terra. E hoje iremos fazer a nossa reunião em um formato um pouco diferente. Haverá 3 orações. E para essa primeira oração, eu vou convidar o nosso irmão Denilson Ribeiro. Ele vai estar fazendo essa primeira oração. Denilson, está com a palavra aí, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, graças te dou pelo dia de hoje e pela oportunidade de estar com todos os irmãos aqui presentes. Louvado seja o nosso Senhor, dono dos céus e da terra. Graças te dou, ó Pai, Deus forte e soberano, magnífico tu és, por sua existência, pela sua misericórdia e amor eterno. Maravilhoso és tu, Pai da eternidade, Deus forte. O Senhor é digno de toda adoração. Jesus, tu és maravilhoso, nosso conselheiro, nosso príncipe da paz, consolo, abrigo, e com todo o meu ser te adorarei, Senhor. O Senhor é grandioso e sua bondade é infinita. A Deus toda a honra e glória. Graças te dou também pelas nossas vidas, Senhor, pela sua misericórdia, de nos amar tanto, ao ponto de sacrificar seu Filho amado para limpar os pecados da humanidade, Senhor. Mesmo a gente não merecendo tanto amor e misericórdia. Por isso, graças te dou por nos amar e por sermos filhos do Deus vivo, o Deus que tudo pode. Graças te dou por cada família presente aqui. Que o Senhor esteja na vida de cada pessoa, de cada família desse grupo. E que isso se estenda para todos aqueles que não estão aqui também, por qualquer motivo que seja, Senhor. Mas que o Senhor seja na vida desses também. Que o Senhor proteja e guarde nossas famílias. E que a paz do Senhor reine nos lares dos nossos irmãos. E abençoe e instrua cada um no caminho da luz, Senhor. Também agradeço por esse projeto. Que ele possa vir alcançar muitas outras pessoas. Humildemente, Senhor, te peço para que esse projeto continue e se fortaleça e como uma árvore crie raízes, Senhor. Venha se nutrir do solo e crie ramificações, assim seja esse projeto. E ele crie ramificações e possa nutrir aqueles que precisam da palavra do Senhor em suas vidas. Que o Senhor venha instruir nossos irmãos e capacite para que eles possam absorver, entender e guardar em seus corações a sua palavra, Deus. E que o Senhor venha instruir também o irmão José Chaves para que ele possa ter a habilidade de falar as coisas e as palavras do Senhor para que possamos absorver da maneira melhor que seja possível. Para a honra e glória do seu nome, Senhor Deus. Amém. 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 Deus abençoe grandemente. Essa foi uma oração de adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a glória, assim como você disse. Deus abençoe grandemente sua vida. Agora, para a segunda oração, vou passar a palavra para nossa irmã, nossa colega aí de trabalho, Carol. Carol, você está com a palavra, minha irmã. Então, boa noite, irmãos, a graça e a paz. No mesmo entusiasmo de oração, Senhor, estamos aqui reunidos
não somente para agradecer, como o irmão falou, e a louvar o teu nome, que é único e digno de toda a honra e toda a glória, mas também pedir, Senhor, por nossas autoridades desse país, pedir para os nossos governantes que esse ano também, sendo ano de oração, de eleição também, que essas autoridades que venham a concorrer à prefeitura, que possam ser usadas pelo Senhor para fins de ajudar a nossa população que carece de serviços essenciais, Pai. Que o Senhor também possa abençoar aquelas pessoas missionárias também, que vão ao encontro de pessoas que nunca tiveram contato contigo, Senhor. Pessoas que às vezes estão sedentas por uma palavra amiga, por um abraço. E essas pessoas são abençoadas e ungidas e são elevadas e são enviadas a esses locais, Senhor, que às vezes nem tem estruturas para recepcionar essas pessoas, que às vezes sofrem perseguição em países, em locais que não são permitidas o trabalho missionário em nome do Senhor Jesus. Que essas pessoas possam estar em volta do teu manto sagrado de proteção, de unção, e que essas pessoas possam ser usadas através do Espírito Santo para levar a tua face para essas pessoas em consolo, em ajuda espiritual. Também eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão enlutadas, que perderam de alguma forma não só um ente querido, mas perderam algo que para elas valia muito, um trabalho, um casamento, uma pessoa querida, e perderam as suas casas, como aquelas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, Senhor, que estão tão perdidas de todos os lados, Pai. Que o Senhor possa preencher com esperança, Senhor, com esperança, com o acalento, com o afago de que tudo será reconstruído e que essas pessoas possam ser tocadas, Pai. Que nós sabemos que aquele estado é um estado que necessita muito, Senhor, da tua presença, e que o Espírito Santo toque no interior de cada morador, de cada cidadão, de cada voluntário, de cada bombeiro, de cada médico, de cada surfista, de cada pessoa que está lá trabalhando, para que eles possam fazer em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Agora, para essa terceira oração, vou convidar minha esposa para estar apresentando aí os pedidos de orações. Amém. Estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, Senhor, agradeço a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Agradeço pela minha família, Senhor, e por esse momento, Senhor, por nos permitir estar aqui, reunidos, para engrandecer e louvar o Seu nome, Senhor. Que aqui, Senhor, seja tudo feito para a Sua honra e para a Sua glória, Senhor. Senhor, apresento a Ti os pedidos de oração, colocamos em Suas mãos, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo com alguma doença. Senhor, concede-lhe, Senhor, a cura emocional, espiritual. Envia Teus anjos, Senhor, para que traga paz e conforto a essas pessoas. Sabemos que grande está sendo as doenças, as enfermidades, e eu apresento a Ti, Senhor, a irmã Zéfira, a irmã Salete, o Edu Cavalcante, a Belinha, Jaqueline, a Kênia, a Denise e sua família, Rosa, Neide, Francisca, Dinho, Valmir, que fez a cirurgia também. Senhor, com muitos pedidos aqui. E que esses pedidos, Senhor, a gente venha durante a semana, sempre quando a gente tiver aquele momento de comunhão com o Senhor e oração, apresentando a Ti, Senhor, ao Teu altar, essas enfermidades que muitos preocupam os Seus servos. E eu agradeço também pela saúde da Belinha, que ela teve uma boa melhora. Louvo e agradeço o Teu nome, Senhor. E sei que cada um ali
o Senhor está consolando e dando a cura, Senhor, segundo a sua vontade. Senhor, guia os profissionais de saúde também com sabedoria e compaixão, que eles possam tratar bem essas pessoas, tanto esses que eu apresentei ao Senhor, mas também os que estão por aí, Senhor, nesses hospitais lotados, horas e horas em fila de espera, às vezes idosos, crianças, pessoas sem muita condição também, Senhor, que ali ficam sofrendo. Supre a necessidade, Senhor, de cada um e nos dá força, Senhor, para permanecer firmes e fortes na Tua graça, Pai amado. Que essas enfermidades não venham nos abalar, e sim que nos sirva de força para a gente conseguir continuar firmes e fortes, Senhor. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. 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 Os irmãos, agora a gente vai estar fazendo a exposição da palavra de Deus. Hoje seria a irmã Claudinha, né, que estaria dando continuidade no livro de João, ia estar falando sobre a mulher samaritana, mas Deus sabe de todas as coisas, teve um imprevisto, e ela até pediu para que eu estivesse fazendo, né, essa parte, mas a irmã já tinha preparado todo o sermão, todo o carinho, todo o amor, e no sentido de dar continuidade, falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou abordar um outro tema, por enquanto, essa é só hoje, e na semana que vem ela vai expor o sermão lá que Deus tem preparado lá, tem tocado no coração dela de estar fazendo, tá bom? Então, hoje nós iremos falar sobre um tema que é a oração. Que peso tem a oração na vida de um cristão? Qual a importância? Será que a gente está orando da maneira correta, da maneira bíblica, como Jesus nos instruiu a estar fazendo, os profetas lá no Antigo Testamento? Como está a nossa vida de oração? Esse tema de oração, ele é muito, não só o tema da oração, mas qualquer tema que você se dispõe a estar estudando, para poder estar pregando, estar expondo ele, primeiramente, esse tema, a palavra de Deus, ela confronta quem está estudando, está ali buscando o conhecimento para depois estar passando. Meus irmãos, é uma experiência muito edificadora, confrontadora demais, porque oração, como está a vida de oração? Eu percebi que misericórdia, a minha vida de oração estava um farrapo, misericórdia, estava muito debilitada, e ainda continua, porque sou muito fraco, muito, demais. Quantas vezes só levanto, faço uma oração ali rapidinho, às vezes uma oração mecânica, de palavras decoradas, vou trabalhar, e é essa oração que vai passar o dia. E até comentei esses dias que se nós fôssemos dar o dízimo do nosso tempo, temos 24 horas no dia, se nós fôssemos dar o dízimo de 10% desse tempo dedicado a Deus, seria 2 horas e 24 minutos. Será que estamos dando esse tempo a Deus? Muitas das vezes 4 minutos. 4 minutos dedicado a Deus. Quantas vezes a gente perde
4, 5 horas aí no celular, se somar, de picadinho em picadinho durante o dia todo, e as coisas de Deus. E depois, quando a gente vai orar, acha que está orando da maneira correta, mas só está pedindo coisa para Deus, tratando Deus igual um Papai Noel. E essa não é a maneira bíblica que Deus deixou. Então, gostaria de estar abordando esse tema. E o texto que a gente vai ler está em Mateus. Bruno vai estar colocando aí na tela. Está em Mateus, capítulo 6, do verso 5 até o 15. Cadê? Colocou na tela aí? Vou ler o que está na tela aqui. Aí. Então vamos ler, irmãos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos fazer uma pequena oração antes de iniciar. Deus eterno, Senhor, te pedimos, ó Pai, dá a guia do teu Espírito Santo, ilumina, Senhor, toda essa pregação, essa exposição, que o que for falado aqui, Senhor, que é a tua palavra será falada, Senhor, que a tua palavra possa transformar corações, Senhor, e que vidas possam ser transformadas a partir desta pregação, Senhor. Pois tudo é para ti, Senhor. Somos apenas vasos, instrumento na tua mão, Senhor. Que a tua vontade seja feita, ó Pai. Senhor Deus, te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem, ela está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi aonde Jesus subiu até o monte e ali ele estava anunciando o reino dos céus, estava anunciando a constituição, as leis do seu reino, como todo cristão deve se portar
como deve ser o seu proceder, a sua caminhada nessa terra. E ele está abordando vários temas, vários setores da nossa vida. E um tema que ele abordou foi esse, o da oração. Os discípulos estavam perguntando para ele, né, como que eles deviam orar, tudo mais. E Jesus começou a instruir. E a oração, antes de entrar na oração, Jesus, ele já fala no verso 5. Ele vai colocar aqui na tela. Ó, no verso 5, tá lá. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Jesus aqui ele está se referindo, naquela época, os judeus tinham uma classe dentro dos judeus ali, que eram os fariseus e os escribas. Dentre eles, esses se achavam os mais santos de todos, detentor de todo conhecimento, de toda a verdade. E eles eram considerados hipócritas por Jesus, né? Os consideravam hipócritas porque eles faziam questão de ir lá na praça, estufar o peito, ficar num local ali onde todos pudessem vê-los, e eles oravam em voz alta, uma bela eloquência, né, com belas palavras, uma boa oratória, e muitas das vezes só se vangloriando, só falando as qualidades que eles tinham. Tem uma outra passagem que um fariseu fica se comparando a um publicano, falando: Senhor, graças te dou, porque não sou igual a esse publicano. Mas, na verdade, Deus estava se agradando nessa passagem, estava se agradando mais do publicano. O publicano era uma classe que os judeus não gostavam, que eram os que cobravam os impostos. E o publicano, quando foi orar, ele orou com a cabecinha baixa, falou: Senhor, me perdoa, pois eu sou um pecador. Mas ele orou de coração. Orou de coração ali. E o fariseu não. O fariseu, ele estava só querendo chamar a atenção dos homens à sua volta. Não estava direcionando aquela oração para Deus. E essa oração que os fariseus, né, esses homens que ficavam nas praças ali orando, querendo chamar a atenção, eles podiam estar orando bonito à vista dos homens e tudo mais, e o galardão deles eles já receberam ali mesmo, que é o reconhecimento dos homens. Agora, com Deus, eles não tinham parte nenhuma. Eles queriam só apenas serem vistos pelos homens. Mais nada. E Jesus continua a orientar. No verso seguinte, lá no verso seguinte, no verso 6, Jesus orienta, ó: porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Ou seja, ali, o quarto, Jesus está se referindo justamente ao fato de você estar em um local onde não vai ter olhos humanos, não vai ter outras pessoas ali te observando, e de repente você quer fazer uma oração bem eloquente, bonita, e vai despertar aquele sentimento de querer ter aprovação, receber o elogio daquele que está próximo de você, o julgamento daquele que está próximo. Então, para que não aconteça isso, Jesus orientou: quando você orares, vai para o seu quarto,
no seu quarto mesmo, vai para um ambiente lá onde não tem ninguém te observando. E ali você vai fazer a sua oração a Deus. Ali vai ser o local aonde você vai entregar toda a tua vida a Deus, vai se derramar, debruçar ali. E quando você for orar, às vezes você vai começar a orar e sua mente fica vagueando, né? Vai para um lado, vai para o outro, nem sabe o que está fazendo. Mas quando você for orar mesmo, ajoelha ou fica na posição mais confortável que você quiser, mas fica ali, ó, se concentra, direciona a sua mente para Deus e começa a orar e ora até orar. Uma hora sua mente vai ficar ali em comunhão com Deus e você começa a orar. Não vai querer orar já pensando em acabar. Já preciso sair. Tem momentos que a gente faz uma oração rápida devido à correria do dia, mas a gente tem que ter um tempo de ter esse secreto, de ter essa intimidade com Deus. A gente não consegue tempo para tantas coisas nessa vida, assistir uma série, maratonar aí, ó, já tá chegando frio, muitas pessoas já ficam com esse pensamento, vou maratonar tal série. Mas não consegue entrar pro seu quarto e ter uma intimidade com Deus? É exatamente isso que Deus quer. Ele quer intimidade. E intimidade você consegue se aproximando. E para você se aproximar, esse é o caminho, é a oração. A oração foi o meio que Deus deixou. A gente ora, pede para Jesus, ele intercede por nós. Mas a gente tem que orar. Às vezes você pode se perguntar, como é que eu vou saber orar? Como é que eu estou orando? Como é que eu posso saber se eu estou orando certo? Olha, para você orar, aprender a orar, é só orando. Mas tem um modelo. Jesus, nessa passagem aqui, ele deixou um modelo. Vai colocar aqui na tela, no verso 7. Ó, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Essa parte, muitos interpretam que a oração do Pai Nosso seria a espécie de um mantra, né? De estar fazendo uma repetição. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vai até o final, depois volta de novo. Mas não foi isso que Jesus deixou para que nós praticássemos. Tanto é que, se você procurar em todo o Novo Testamento, né, não tem uma outra passagem que um apóstolo, né, que um discípulo também faça uso da oração do Pai Nosso repetindo exatamente essas palavras. Não tem. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração, né? Ela vai te direcionando como você deve estar orando. Essas vãs repetições também, isso remete também aos povos pagãos da época, né? Eles ficavam repetindo várias e várias vezes. Tem uma passagem que está na passagem de Elias, e eles ficam gritando, se dilacerando lá, se autoflagelando, e o profeta ainda brinca com eles, fala, grita mais alto, talvez o seu Deus ele está dormindo, né? Grita mais. E ficam repetindo as mesmas coisas e nada, não acontece nada. Então, Jesus orienta aqui, para que não useis de vãs repetições. E para isso, ele deixou um modelo de oração para que nós pudéssemos estar seguindo. Vamos lá, no verso 8.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Antes de fazer a leitura aqui do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela é o modelo. Ela é o modelo, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela é voltada a assuntos voltados com Deus. A gente vai pedir coisas relacionadas ao reino de Deus. Depois disso, que vem a segunda parte, que vai entrar a nossa parte, né? Que aí é onde a gente vai estar pedindo para Deus proteção, provisão, perdão e proteção. Só depois que a gente pede. Primeiro, é só assunto relacionado a Deus, ao reino de Deus, ao avanço do reino de Deus aqui na Terra. E muitas das vezes a gente faz ao contrário, né? A gente já começa a oração já pedindo coisas para nós. Oh, Deus, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, me cura disso, me cura daquilo, ajuda meu familiar ali. E cadê sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, não é? Então, para isso, Jesus deixou essa oração, esse modelo de oração para que a gente seguisse. Aí o começo, cadê? Tá no verso 9, né? Então, no começo já está assim, ó. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, ó, esse começo, Pai nosso, só nesse começo já tem muita coisa para a gente tá abordando aqui. Ó, o Pai Nosso, Deus ele criou todo mundo, todos os seres, todas as criaturas. Até então, nós éramos criatura de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas depois do pecado de Adão e Eva, o homem se tornou inimigo de Deus. O pecado entrou na terra. Então nós já estávamos debaixo da ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, ele enviou Jesus Cristo para estar fazendo essa reconciliação, essa intercessão entre o homem e Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus tem acesso ao Pai. A gente não tinha esse direito de chamar Deus de Pai, Pai Nosso. O único que tem esse direito legítimo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, pela sua graça que ele nos concedeu, a gente tem agora esse direito de estar se dirigindo a Deus como Pai Nosso. E se você iniciar a oração falando Pai Nosso, não é só o meu pai ou o pai dele, não, é Pai Nosso. Então, você já tem na mente que você tem irmãos e que você tem que orar por esse irmão. Então, o egoísmo, né, o individualismo já é quebrado logo no início da oração. E fala, santificado seja o teu nome. Não é que a gente vai pedir para que o nome de Deus seja mais santo. Ele não vai ficar mais ou menos santo só porque a gente está falando. Mas essa passagem, o que Deus pede, o que Jesus instrui aqui, é que nós tenhamos uma vida em que o nosso vizinho, que o nosso colega de serviço, que o nosso parente, aqueles que estão ao nosso redor, que eles possam ver a luz de Cristo em nós. E quando ele vê o nosso comportamento, o nosso testemunho, às vezes a gente não precisa falar nada, só o nosso comportamento. Aí, através desse comportamento, a pessoa identifica ali que,
nossa, esse homem, essa mulher, essa criança tem um comportamento diferente, ele tem um brilho diferente, tem um jeito diferente. Ah, ele é crente, né? É cristão. Ah, isso mesmo. Aí quando uma pessoa não crente reconhece isso na sua vida, o nome de Deus ele está sendo santificado. O nome de Deus ele está sendo glorificado. Ele está tendo a devida honra que só a ele pertence, né? Isso quer dizer essa oração do Pai Nosso. O santificado seja o teu nome. E no verso seguinte, venha o teu reino. Venha o teu reino. Com licença. Essa parte do venha o teu reino, muitos crentes, muitos cristãos pedem, mas não quer fazer. Venha o teu reino é justamente essa andar junto com o santificado seja o teu nome. Porque o venha o teu reino é que a gente possa ter uma vida aqui que faça com que o reino de Deus avance cada vez mais e mais rápido. A gente tem que orar para que o reino de Deus avance nessa terra, para que as almas que ainda não conheceram a Cristo, quantas tribos indígenas tem por aí, países comunistas também, tem muita gente para ser evangelizado nesse mundo. E a gente tem que orar para que o reino de Deus avance. E para que o reino de Deus avance, tem que ter gente para falar. E quem são essas pessoas? Se nós agora temos esse conhecimento, a gente tem que orar para que mais pessoas tenham conhecimento e a gente vai propagando o evangelho de Jesus Cristo. E tem que ter um testemunho também, né? Isso vai de encontro ao santificado seja o teu nome. Então, às vezes a gente ora pedindo uma coisa, mas não quer praticar. Não quer praticar, só quer falar, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. A gente tem que ter uma vida segundo a palavra de Deus ali. E continuando, ó, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais um pedido voltado inteiramente para o reino dos céus. E essa parte a gente tem que pedir, reuniões anteriores, a gente já comentou aqui, né, a respeito, a passagem está lá em Tiago, que fala que foi até o nosso irmãozinho Fagner que leu, né? Muitas das vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. E a gente pede as coisas para o nosso bel prazer, né? Desfrutar nos nossos prazeres. Só que a oração que Jesus deixou para nós aqui, ó, é ao contrário. A gente tem que pedir para que a vontade de Deus, né? Que os nossos pedidos, a nossa vontade, a nossa vida esteja alinhada de acordo com aquilo que Deus quer, para que através disso o reino dele avance. Então que a vontade dele seja feita, tanto nos céus como na terra. Se lá nos céus ele é o tempo todo glorificado, que aqui na terra também seja, e que os nossos pedidos têm que estar alinhados de acordo com o desejo de Deus. E isso a gente vai descobrir como? A gente vai descobrir, ó, Bíblia, tem que ler, tem que estudar, tem que meditar na palavra de Deus, porque você só vai ter o conhecimento da vontade de Deus, do querer de Deus na sua vida, estudando. Você vai ter que estudar a Bíblia, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que ouvir pregação, você vai ter que orar, tem que ter uma vida de oração.
Através disso, aí fica bem mais tranquilo, fica bem mais fácil para você seguir a sua caminhada. Fica tão leve quando você começa a compreender que a vontade de Deus, ela é infinitamente melhor do que a nossa. Aos olhos de outros, que de repente observa a nossa vida, fala, nossa, olha aquele crente, tá, enfermidade atrás de enfermidade, mas Deus não prometeu vida boa também para nós. Mas a gente tem uma paz, né? A gente tem uma paz que excede todo o entendimento. Porque a nossa felicidade mesmo está lá nos céus. Está lá nos céus, essa vida aqui é passageira. Então, não tem por que a gente ficar o tempo todo querendo coisa dessa vida, agarrado com o coração em dinheiro, coração em carro, em casa, em emprego. Não, a vontade de Deus é melhor. É melhor. Não estou dizendo que também a gente tem que largar a mão de estudar, de trabalhar, de cuidar da família. Não. Tem que conciliar tudo isso. Mas segundo a vontade de Deus. Então, essa é a primeira parte, né? Essa foi a primeira parte, que era voltada totalmente para Deus. Os pedidos voltados para o reino dos céus. Aí agora que entra a parte que você pode pedir. Agora sim, você já adorou a Deus, já exaltou o nome dele, já pediu que o reino dele avance, que a vontade dele seja soberana sobre a sua vida, né? Que seus desejos, que a sua vontade esteja de acordo com a vontade de Deus. Aí sim, você pediu isso, aí agora a gente vai entrar na parte da provisão. A provisão seria o quê? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui Deus, ele nos promete o pão nosso de cada dia, é a provisão. Ele não vai deixar o filho dele passar fome. Mas aqui, veja bem, ele está prometendo o pão. Não está prometendo caviar, não. Não está prometendo que você vai ter o melhor para comer. De fome você não morre. Então, você não deve ficar preocupado com o que vai acontecer daqui uma semana, daqui um ano, daqui 20 anos, se você vai se aposentar, se você vai ter uma aposentadoria para poder se manter. Não. Você tem que fazer a sua parte. Você vai estudar, você vai trabalhar, vai ser um bom trabalhador, um bom empregado, um bom empregador. Mas você não deve ficar ansioso com as coisas dessa terra. Você tem que entregar toda a sua área, todas as áreas da sua vida para Deus. Você tem que confiar nele inteiramente, tudo. Você tem que pegar tudo. É família, é trabalho, é escola. Pega tudo, coloca no altar de Deus. É isso que ele está pedindo para nós. A gente tem que confiar, assim como ele manteve o povo de Israel na tão famosa passagem, né, que Moisés tira o pessoal o povo de Israel lá do Egito, aí fica peregrinando durante 40 anos pelo Egito, e todo esse tempo Deus mandava para eles o maná, e eles eram sustentados. Só que esse maná era a provisão do dia. Se eles pegassem ali a mais para poder guardar para o dia seguinte, eles teriam a surpresa, veriam que aquilo já teria estragado, porque Deus prometeu o quê? A provisão do dia. Então, nós temos que ter essa consciência de pedir o do dia e confiar em Deus.
O maná, meio que todos sabem, né? Era como se fosse um orvalho, assim, ó, caía, aí depois fazia tipo um pãozinho. Aí aquilo ali já alimentava o povo. Isso aí que era maná. Continuando. A área técnica agora vai colocar aí na tela. Estávamos no verso... Agora no verso 12. Ó, no verso 12, aí diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse ponto pega muito cristão, hein? Olha quão séria é essa passagem. Você está falando com Deus: Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me deve. Será que você está perdoando seu irmão para você chegar na presença de Deus e falar uma coisa dessa? Já parou para analisar? Pensa bem. Se tem alguém que você não consegue, não suporta olhar na cara, faz uma análise aí dentro de você. Você tem um parente, pode ser até seu esposo mesmo, seu esposo, sua esposa, seu filho, um colega de trabalho. Quantas pessoas nos ofendem e a gente não libera o perdão e fica com aquilo dentro da gente, né? A gente fica com aquilo remoendo e pensa nisso, mas mesmo assim não quer perdoar, aquele orgulho, aquela soberba, falando: não, por que eu vou perdoar essa pessoa? Ela que me causou dano, ela que me ofendeu, ela que não pagou, pegou R$1.000 comigo, nem me devolveu ainda. Orar é para que ela morra. Olha. Aí depois você vai e ora para Deus e fala: Deus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo aquele que me ofendeu. Sua oração não vai passar do teto. Sua oração vai ficar no telhado aí da sua casa. Nem adianta, meu irmão. Nem adianta orar. Porque Jesus já está te instruindo aí. É desse modo. Aí você fala: não, mas como é que eu vou perdoar? Meu irmão, você não tinha merecimento nenhum. Seu caminho, você já estava condenado para o inferno. Jesus, ele deu a vida dele por nós, ele sendo santo. Abriu mão de toda a sua majestade, se diminuiu. Foi pregado no madeiro. Quem era pregado na cruz era só os piores bandidos, ladrões. E ele fez isso por mim, por você. E você não quer perdoar um irmão que pisou no seu pé, um irmão que entrou na igreja e não te cumprimentou, um parente que não ligou para você no seu aniversário. E aí? Tem comparação o que Jesus fez com você e o que o irmão fez com você aqui, ó? Para, meu irmão, libera esse perdão. O perdão tem mais a ver com você do que com o outro. Jesus fala, um dos discípulos perguntaram certa vez para Jesus: ô Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso próximo? Aí o discípulo, ele já deu uma aumentada, né? Normalmente ele ia falar 3, que na lei de Moisés é 3 vezes. Mas aí o discípulo querendo, né, dar uma ressaltada ali, falou: 7 vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Aí Jesus respondeu: não, 7 não. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aí daqui eu tô falando das minhas palavras agora, né? Mas o que? Isso na vida toda? Não, durante o dia. 70, tá certo que é uma hipérbole isso, né? Mas 70 vezes 7.
Mas isso quer dizer o quê? Independente do que a criatura fizer por você, você vai ter que perdoá-lo. Tem que perdoar. Se você quiser que sua oração seja ouvida, que sua oração chegue até Deus, tá aí. Jesus falou. Você está falando com a sua boca, ó, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E isso é tão sério que lá no verso 14, vai estar ainda ressaltando a importância dessa passagem, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E no verso 15: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Perceberam? Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus, é o que Jesus instruiu. Então, meus irmãos, tem que haver o perdão. Não é uma opção, é uma ordenança. O perdão você não tem que sentir a vontade de querer perdoar. Não, Jesus ordenou, você vai lá e perdoa. Você não precisa chamar a pessoa para ficar dentro da sua casa, mas você tem que perdoá-la, independentemente do que fez para você. Tem que haver esse perdão. Aí, vamos voltar agora para o verso... Estava no qual? Vamos no... E no 13. No 13 diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, Deus é tão bom e o crente ele vai passar por provação, vai passar por várias circunstâncias, várias adversidades no decorrer da sua vida. Mas aqui Jesus, ele ainda nos dá a opção de orar, pedindo a ele, é claro, segundo o querer dele, que, se possível, livrar a gente da tentação. Tem crentes, cada um tem a sua fraqueza. Tem um que tem fraqueza por jogo, outro pode ter fraqueza por mulher, outro pode ter fraqueza por diversos motivos. Tentações são várias. E você sabe, você já sabe na sua mente, fala: Senhor, me guarda dessa tentação para que eu não caia nesse vício. Porque é mais fácil você estar pedindo para que Deus livre você, para que não aconteça essa tentação, que essa tentação não apareça assim de frente com você, do que você querer combater essa tentação. Depois que ela já aparece, fica mais difícil. Você pode orar para que Deus te guarde disso também. Mas aqui nessa oração, ele já está te dando essa opção de você pedir a ele já para que essa tentação nem chegue até você. Então, olha como Deus é maravilhoso. Você pode orar e pode falar. Fala abertamente com Deus. Se você não conseguir, fique calado. Mas o seu coração, porque mais vale uma oração de coração, né, do que muitas palavras sem um coração. Porque Deus já sabe o que você vai falar. Antes mesmo de você falar, ele já sabe o desejo do seu coração. Então, essa é a oração do Pai Nosso, o modelo, o padrão de oração que Jesus nos deixou.
relembrando, um sermão, sempre no final, assim, tem uma aplicação, né? Mas a oração, ela toda já foi uma aplicação, não é? Então, só fazendo um breve resumo, lembre, oração do Pai Nosso, duas partes. A primeira parte é para Deus, a segunda, para nós. Lembra sempre, Senhor, santificar o teu nome. Como você vai santificar o nome de Deus? Tendo uma vida reta, digna, seguindo ali o que Jesus pede para que nós façamos nessa terra. Vem o teu reino. Vamos pedir para que o reino de Deus avance cada vez mais. Não vamos ficar jogando a responsabilidade para a pessoa do lado. Vamos colocar a mão na massa. Vamos anunciar o evangelho. Vamos estudar, ter o conhecimento. Vamos ter uma vida de oração a mais. Para que a vontade de Deus seja feita. Aí depois, lembre. Pediu já em relação ao reino de Deus, aí vai vir 3 partes. Lembra? 3P. Provisão, né? Perdão. Provisão, perdão e proteção. Tenta lembrar, né? Que vai ser o pão, o do perdão, e a parte da proteção é para que ele livre você da tentação. Tenta lembrar. Quando você for orar, com calma, procure sempre reservar um momento do dia, um horário do dia, para você entrar no seu quarto, num cômodo ali mais tranquilo da sua casa, e tenha esse costume, tenha essa prática. No começo vai ser um pouco difícil, sua mente vai ficar igual parecendo que tem um macaquinho lá dentro assim, né? Batendo um prato de bateria, a mente toda doida, mas uma hora Deus vai te dar graça. Aí você vai, é tipo academia, vai doer no começo, sua carne vai resistir, porque você está alimentando o seu espírito. Então, vai pedindo a Deus para que Ele te dê graça, que Ele te dê força, porque é o Espírito Santo dele que persevera por nós. Porque a nossa carne quer coisa da carne, não quer coisa do Espírito. Então, eu espero que essa mensagem tenha edificado a vocês o tanto que ela edificou a mim, o tanto que eu vi como a minha vida de oração estava fraca, débil mesmo, muito fraca. Ainda mais eu estando aqui à frente desse projeto, é claro, por graça de Deus, e um projeto de oração, e eu estando com uma vida de oração fraca. Falei, meu Deus, me perdoa. Isso fez eu abrir meus olhos para poder estar buscando cada vez mais a Deus, porque a gente não consegue viver sem estar ali na presença de Deus, porque estando já é difícil, meu irmão. Imagina se a gente não estiver. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. E é isso. Eu vou pedir para nossa irmã. Amém. A nossa irmã Amanda está. Cadê a Amanda? Está com o microfone disponível? Amém, tô aqui acompanhando. A irmã poderia fazer uma oração de agradecimento? Posso sim. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Poderoso, Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, em comunhão, reunidos, ó Pai, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu servo, ó Pai, que foi instrumento do Senhor nessa noite, trazendo para nós, ó Pai, o conhecimento mais um pouco, ó Pai, da importância que é de orarmos, ó Pai.
Qual a importância Senhor, de nós termos relacionamento com o Senhor. Oh, Pai amado, nós só podemos ter relacionamento se nós conversarmos com o Senhor. E esse foi o meio de comunicação que o Senhor deixou, que é a oração, de nós podermos falar com o Senhor durante o dia todo, em todos os momentos, ó Pai. E como bem Ele colocou, Senhor, não somente pedir, ó Pai, para prazeres nossos, para as nossas vontades, mas sim, ó Pai, colocar ali aquilo que o Senhor quer, ó Pai, através das nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, ó Pai, porque nós podemos aprender, ó Pai, ser corrigidos, constrangidos, ó Pai, de quanto nós somos falhos, ó Pai, nesta área, ó Pai, da oração. Como somos falhos, Senhor, em termos relacionamento contigo. Muitas vezes, ó Pai, nós temos mais relacionamento com o celular, com as redes sociais, com os amigos, ó Pai, e não temos esse relacionamento contigo, ó Pai. Deixamos, ó Pai, de orar, deixamos, ó Pai, até mesmo de falar, agradecer ao Senhor por tantos livramentos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos dá todos os dias. Eu tenho certeza, ó Pai, que hoje o Senhor, de cada um que está aqui presente, ó Pai, já foi, ó Pai, teve um livramento, ó Pai, que o Senhor, coisas, ó Pai, que poderiam ser até pior para nós. E muitas vezes nós até esquecemos de agradecer, Senhor. Esquecemos de agradecer, esquecemos de louvar, ó Pai, a sua grandeza. Louvar, ó Pai, quão maravilhoso o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez. E mesmo que o Senhor não fizesse mais nada, Senhor, mais nada. Tudo que o Senhor já fez já basta, Senhor. Tudo que o Senhor já fez já é suficiente. Que foi morrer naquela cruz por nós. Senhor, eu te louvo, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse trabalho, por cada um que se fez presente, ó Pai, que ouviu a Tua palavra, nem que seja um pouco, Senhor, a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra transforma, a Tua palavra, ó Pai, é que nos fortalece. E é por isso que eu te louvo, ó Pai, te glorifico. Continue abençoando, ó Pai, a cada um, Senhor, deste grupo. Continue abençoando, ó Pai, o Zé que está à frente, ó Pai, a sua esposa Jo, toda a sua família, ó Pai, continua fortalecendo, Senhor, continua falando com eles, ó Pai, guiando diante aquilo que o Senhor requer de cada um, em nome de Jesus, ó Pai. É isso que eu te peço, eu te louvo, e não em meu nome, Senhor, mas no nome santo de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Amém. Amém, amado. Deus abençoe. Amém. 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 Que Deus abençoe a vida de cada um aí que participou e que todos nós, né, igual a irmã disse, possamos sair daqui com esse pensamento, né? Como é que está a nossa vida de oração? Vamos buscar mais a Deus. Largar um pouquinho mais o celular e dedicar mais às coisas de Deus. É isso aí, pessoal.